Olá, vamos embarcar numa verdadeira jornada no tempo para entender a história da segurança no trabalho. É uma saga de milênios que mostra como a gente aprendeu, muitas vezes do jeito mais difícil, a dar valor à vida dentro do ambiente profissional. E para começar, olha só que frase pesada. Isso foi escrito no século XVI. Georgius Agrícola, que estudava a mineração, não estava só dando uma estatística. Ele estava, na verdade, pintando um retrato brutal da devastação que as condições de trabalho causavam. Isso dá o tom da nossa conversa. Bom, nossa história começa lá atrás, na Antiguidade. Foi quando as primeiras pessoas começaram a notar uma verdade bem incômoda. O trabalho podia adoecer e podia até matar. Durante séculos, algumas vozes se levantaram. A gente tem registros disso desde um papiro no Egito Antigo, passando por Hipócrates lá na Grécia e até Plínio, em Roma, que reparou que os mineiros usavam uma espécie de máscara improvisada para se proteger. Eram, sabe, pequenas luzes de consciência num mundo que via o perigo como algo inevitável. Agora, essa frase aqui é genial. No século XVI, um médico chamado Paracelso, estudando os mineiros, soltou essa. Ele basicamente criou um dos pilares da toxicologia que a gente usa até hoje. A sacada dele foi perceber que o problema não era só a substância em si, mas o quanto a pessoa ficava exposta a ela. E aí, em 1700, vem Bernardino Ramazzini e faz essa pergunta. Uma pergunta tão simples, mas que mudou tudo. Ao insistir que os médicos perguntassem qual era a profissão dos pacientes, ele conectou o trabalho às doenças como nunca ninguém tinha feito. Não à toa, ele é chamado de pai da medicina do trabalho. Ele tornou visível o que era invisível. Então, se até aquele momento a gente tinha observações mais pontuais, a partir do século XVIII, o jogo virou completamente. Com a Revolução Industrial, o problema da segurança no trabalho não só aumentou, ele explodiu. As fábricas eram, francamente, cenários de horror. Pensa em máquinas funcionando sem nenhuma proteção, jornadas de trabalho que não tinham fim, crianças trabalhando era a coisa mais normal do mundo, e tudo isso em ambientes fechados, abafados, que viravam prato cheio para doenças, como o tifo, que ganhou até o apelido de febre das fábricas. O progresso tinha um custo humano altíssimo. A coisa ficou tão feia que a sociedade começou a pressionar por mudanças. E a resposta veio em 1802, na Grã-Bretanha, com a primeira lei de proteção ao trabalhador. E qual foi o grande avanço? Um limite de 12 horas de trabalho por dia. Parece muito hoje, né? Mas foi um primeiro passo para reconhecer que as pessoas têm limites. Um pouco depois, em 1833, o Factory Act foi ainda mais longe. Proibiu o trabalho noturno para menores de 18 anos e, pasmem, estabeleceu uma idade mínima para trabalhar. 9 anos. Sim, 9 anos. Para os padrões da época foi uma revolução. Por muito tempo, as leis só se preocupavam em compensar quem se acidentava. Mas no século XX, a ficha finalmente começou a cair. A mentalidade mudou de consertar o estrago para evitar o estrago. O foco passou a ser a prevenção. A grande virada veio nos anos 60, com teorias novas. A ideia era simples, mas poderosa. Em vez de olhar só para os acidentes que machucavam gente, vamos olhar para tudo que dava errado. Um acidente que só quebrava uma máquina, por exemplo, era um prejuízo enorme. E mais importante, era um aviso, um quase acidente. Estudar esses sustos permitiu identificar os perigos antes que uma tragédia acontecesse. E foi com essa nova mentalidade que nasceu o gerenciamento de riscos como a gente conhece. É quase uma receita. Primeiro, você identifica o perigo. Depois, analisa o que pode acontecer. Aí, avalia se aquele risco é aceitável ou não. E, por fim, você age para tratar o risco. Essa lógica é a base de toda a segurança moderna. Ok, a gente viu como o mundo evoluiu. Mas e no Brasil? Como essa história toda se desenrolou por aqui? Porque o nosso caminho teve suas próprias curvas e desafios. A jornada brasileira começou para valer em 1919, mas os grandes saltos foram a CLT, em 43, que já tinha uma parte sobre segurança, a criação da Fundacentro, em 66, que virou a nossa grande referência no assunto, e, claro, em 78, a criação das famosas NRs, as normas regulamentadoras que ditam as regras do jogo até hoje. E aqui tem uma coisa bem brasileira e bem polêmica: o adicional de insalubridade. A ideia era pagar um extra para quem trabalhava exposto a algum risco. Só que, na prática, por décadas, isso virou um incentivo para pagar pelo risco em vez de simplesmente eliminar o risco. Era como se o dinheiro comprasse a saúde do trabalhador. Com o milagre brasileiro nos anos 70, o país industrializou muito rápido, de forma até meio desorganizada. O número de acidentes disparou.
A resposta do governo foi criar, na pressa, um exército de novos profissionais. Engenheiros, técnicos, médicos, enfermeiros, todos focados só em prevenção. A base do que temos hoje foi formada ali, no susto. Certo. Depois de percorrer todo esse caminho, desde o Egito Antigo até o Brasil dos anos 70, o que ficou? Onde é que a gente chegou hoje? Hoje, o legado de tudo isso são sistemas de gestão completos, reconhecidos no mundo todo. Normas como a ISO 45001 e a ISO 31000 são basicamente o compilado de séculos de lições aprendidas. Elas organizam e padronizam as melhores práticas, colocando a segurança não como algo à parte, mas como parte central da estratégia de qualquer empresa. A evolução é inegável, né? A gente saiu de máscaras de bexiga de animal para sistemas de gestão super sofisticados. Mas essa história toda deixa uma reflexão. Com tanta tecnologia nova, novas formas de trabalhar surgindo o tempo todo, quais são os próximos desafios? A busca por um trabalho realmente seguro parece ser uma jornada que talvez nunca tenha um ponto final.